Fala, galerinha cinéfila, tudo bem? Eu sou o Bertier e esse é o Take História. Esse é o canal aonde toda semana nós vamos fazer um vídeo comparando ficção, aventura com a história geral da humanidade. Então, no primeiro vídeo nós estávamos falando de V de Vingança e falando sobre Segunda Guerra Mundial. Só que eu me empolguei, o vídeo saiu um pouco longo, então essa aqui é a segunda parte. Solta a vinheta, produção! Então, voltando para o filme, a pressão em cima do chanceler fica cada vez maior. Chega o dia 4 de novembro, 364 dias após a queda, a destruição do Old Bailey. O Sutler está desesperado, começa a pressionar o seu principal parceiro de maldade, que é o Creed, e o Creed não vê outra coisa a não ser aceitar a chantagem do V e entregar o Sutler para ele. Eles se encontram numa estação de metrô abandonada. V entra nesse pedaço onde existem vários soldados e o Creed traz o Sutler já bem machucado e ele executa o Sutler na frente do V. Aí o Creed pergunta o que o V vai fazer, ele diz que vai embora e que não. Ele não vai deixar e manda os soldados dele matarem o V. Eles metralham o V está com uma couraça de aço embaixo da roupa, ele sobrevive, e quando ele avança para cima do Creed, ele mata todos os soldados. E quando ele põe a mão no pescoço do Creed e levanta ele pergunta, por que você não morre? E vem a frase, para mim, uma das mais sensacionais do filme. Embaixo dessa máscara não há carne. Embaixo dessa máscara há uma ideia. E ideias são a prova de bala. Eu acho que isso, todo mundo que gosta de história, eu acho que todo mundo que tem que aprender história, tem que aprender essa frase. Uma ideia na nossa cabeça, se ela for forte o suficiente, ninguém tira ela da gente. Ideias não podem ser tiradas tão facilmente de nós. Então, ele mata o Creed, mas volta muito ferido, aonde ele encontra a Eve e ele morre nos braços da Eve, ao lado de um trem inteiro, trem do metrô, tá bom? Eles estão no subsolo. Trem do metrô, aonde está repleto de explosivos, e essa linha passa exatamente embaixo do parlamento. Então ele fala para ela que ele dá a ela a escolha de explodir o parlamento ou não, porque ele tinha muito ódio dentro dele e ele não queria ter essa responsabilidade, e morre. Na hora em que ela vai explodir o trem, que ela decide, ela põe o corpo do V dentro de um dos vagões e vai acionar o trem, chega o policial, o Finch, e ele não quer deixar ela ir. E ela convence, conversando a ele, que seria o melhor, porque destruir um prédio não é nada. Porque o prédio é um símbolo. Destruir o símbolo, aí sim, isso é importante. Então ela aciona o trem e sai dali. E o trem vai embora, e nisso é uma parte bem interessante do filme. O V, durante algumas semanas antes do dia 5 de novembro, ele distribui máscaras do Guy Fawkes e capas para centenas de milhares de pessoas na Inglaterra. E naquele dia à noite, quando ele convoca todo mundo, as pessoas põem a máscara, põem a capa e vão para a rua e começam a ir em direção ao parlamento. E o exército, com ordem do Sutler, antes dele morrer, cerca o parlamento. Só que conforme a população vem chegando, tem um problema. O exército
ele é treinado para matar os inimigos do Estado. Quem está vindo ali na frente do exército não é um povo inimigo. Quem está vindo ali na frente do exército é pai, mãe, irmão, tio, sobrinho, mesmo que esteja de máscara, são pessoas iguais a eles, são civis desarmados. Eles ficam falando o que a gente faz, o que a gente faz. Não há cúpula, lembre-se que o Sutler e o Creed estão mortos nesse momento. Então a população passa pelos soldados, não há conflito, não há esbarrão, não há nada. A população passa e chega até uma distância do parlamento que para. E é nessa hora que o parlamento inglês explode. Eu acho que eu expliquei mais ou menos o filme e coloquei para vocês as minhas ideias do que a gente pode tirar. Podemos tirar mais coisas? Podemos. Daí a gente conversa numa próxima oportunidade. Tá bom? Se gostou do meu vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, porque dentro de uma semana tem o próximo vídeo. Um abraço, vida longa e próspera e até a próxima. Bem, gente, falamos bastante do filme, mas eu gosto de falar de onde que veio a história. A história veio de uma graphic novel produzida na Inglaterra nos anos de 82 e 83 e que lançaram ao estrelato o Alan Moore e o David Lloyd, que é o desenhista, e o Alan Moore, roteirista. A história fez muito sucesso, mas ela não terminou nessa primeira versão, que foi feita em preto e branco. Vários anos depois, em 1988 e 1989, a graphic novel ela foi relançada, dessa vez colorizada, e foi o sucesso que foi. A gente tem que lembrar a época em que ela foi lançada. Em 1982 nós estávamos com Margaret Thatcher no poder e ela estava sendo produzida na época da introdução do neoliberalismo na Inglaterra. A crítica baseada em Bakunin, Proudhon, que são os pensadores do anarquismo, está ali dentro da graphic novel. Nós vemos que existiram diferenças entre a graphic novel, porque na graphic novel ela já começa com a explosão do parlamento e um ano depois é para se explodir o Old Bailey. No filme foi um atentado terrorista. Na graphic novel foi uma guerra nuclear. Agora, os pontos da onde o Fogo Negro com o Sutler chegam ao poder, os Homens-Dedo, tudo isso está presente nas duas versões. Eu aconselho, ver o filme, ver a graphic novel, vale muito a pena. Se você voltar no tempo, não tem 10 anos, a primavera dos povos árabes, quando no Egito as pessoas foram para a rua, foi influência direta dessa explosão da ideia do V de Vingança. É só vocês lembrarem do aparecimento do grupo Anonymous, que usa a máscara do Guy Fawkes e que usa direto a frase: não é o povo que tem que temer seu governo, é o governo que tem que temer seu povo. Então, se utilizando disso, ocuparam as ruas de Wall Street, todo mundo com máscara. Esse movimento se espalhou pelo mundo todo e normalmente entre os mais jovens. Olha como na ideia da traição da pólvora, não é? Um ato revolucionário do século XVII, aonde um grupo de católicos tentou matar o rei Jaime I para colocar no poder a filha do rei, Elizabeth, que seria ela Elizabeth II, só que houve uma delação, os revoltosos foram presos, foram massacrados, foram executados. Tiveram 2 que foram pegos logo no primeiro dia, que foram mortos e enterrados. Eles foram exumados para cortar a cabeça, ficar mostrando no Palácio de Westminster, para quem fosse para lá, o que acontecia com quem traía o rei.
Isso era um costume, esses espetáculos de horror que seria para nós hoje em dia, naquela época era comum. Fica aqui a minha proposta de vocês não ficarem só no filme. Vão procurar a graphic novel. Eu garanto para vocês que vai valer a pena. Eu também estava bastante animado outro dia, quando assisti ao noticiário, ao ver que houve manifestações em frente à sede da Cientologia por aqui. E, de repente, vi uma filmagem mostrando todos esses manifestantes vestindo a máscara de Guy Fawkes de V de Vingança. Isso me agradou. Isso me deu um pouco de entusiasmo.